Jesus fez a pergunta mais importante de toda a vida dele no pior lugar possível. Não foi no templo de Jerusalém, não foi na sinagoga de Cafarnaum, não foi na beira do lago, com o povo sentado na grama. Ele pegou os 12 e foi embora. Subiram uns 40 quilômetros para o norte, saíram da Galileia, cruzaram a fronteira e entraram em terra pagã. Foram parar numa cidade chamada Cesareia de Filipe. E eu preciso te contar como era aquele lugar, porque no dia em que você entender onde é que aqueles homens estavam de pé, este evangelho nunca mais vai ser o mesmo para você. Fica até o fim, porque tem uma frase nesse texto que quase todo mundo entende ao contrário. Eu mesmo entendi errado durante anos. E quando você lê ela do jeito certo, ela deixa de ser uma frase de defesa e vira uma ordem de ataque. E antes de começar, deixa eu pedir um favorzinho de domingo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e me conta nos comentários de onde você está acompanhando hoje. Sua cidade, seu estado, sua comunidade. E me dá uma alegria enorme ler vocês toda manhã. De São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, do Recife, de Fortaleza, de Curitiba, de Manaus e dos nossos irmãos que estão longe, em Boston, em Lisboa, na Flórida. E compartilha esse vídeo com alguém que anda com medo de alguma coisa. Muito obrigado de coração. Hoje é domingo, dia 23 de agosto, 21º domingo do tempo comum. Vestimos verde. Vamos escutar o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, palavra da salvação. Irmãos, deixa eu desenhar para vocês o cenário deste evangelho, porque o cenário aqui não é enfeite. O cenário é o argumento. Cesareia de Filipe ficava aos pés do Monte Hermon, e o que existia ali era uma parede de rocha imensa, uns 30 metros de pedra viva, e no meio dessa parede uma caverna enorme, escura, de onde brotava água. Uma das nascentes do Rio Jordão saía dali de dentro. Os gregos tinham feito daquela gruta um santuário do deus Pan. Escavaram nichos na rocha e puseram os ídolos dentro. Ainda hoje você vai lá e vê os buracos abertos na pedra, vazios, um do lado do outro, como um cemitério de deuses. E o povo da região dizia que a boca daquela caverna era a entrada do mundo dos mortos. Chamavam aquilo de portão do Hades, portão do inferno. Diziam que os deuses desciam por ali no inverno e voltavam na primavera, e faziam sacrifícios jogando animais lá dentro para ver se o sangue subia na água. Se subisse, era sinal de que o Deus tinha aceitado. E tinha mais. Bem em frente, brilhando ao sol, o rei Herodes tinha construído um templo de mármore branco em honra a César Augusto, o imperador de Roma. Um imperador que nas moedas que estavam no bolso daqueles pescadores era chamado de Filho do Divino. Agora junta tudo. 12 homens do interior da Galileia, gente simples, pescadores, de pé num descampado. Atrás deles a caverna dos mortos. Do lado, os nichos vazios dos ídolos. Na frente, o templo do homem que se dizia filho de Deus. E é exatamente ali, naquele lugar cercado de tudo isso, que Jesus se vira e faz a pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ele não escolheu aquele lugar por acaso, irmãos. Ele escolheu o lugar mais lotado de deuses da região inteira
para perguntar quem é que ele é. E repara que ele pergunta duas vezes e que as duas perguntas são muito diferentes. A primeira é: quem dizem os homens que eu sou? Essa é a pergunta fácil. Essa qualquer um responde. E olha como eles respondem rápido. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Eles sabem todas as opiniões, estão bem informados, repetem o que ouviram na praça. Isso é religião de segunda mão. É saber o que os outros dizem de Deus. E aí vem a segunda pergunta. E no original ela vem com uma palavrinha na frente que muda tudo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E o texto muda de temperatura. Porque essa pergunta não se responde com informação. Essa só se responde na primeira pessoa. E eu vou te dizer uma coisa dura. Dá para passar a vida inteira dentro da igreja, respondendo só a primeira pergunta. Dá para saber tudo. Saber quem foi São Francisco, saber os mandamentos, saber os sacramentos, saber a novena certa para cada aflição e nunca ter respondido a segunda. Repara também no que ele não perguntou. Aí ele não perguntou o que vocês acham da minha doutrina. Não perguntou o que vocês acham da minha moral. Perguntou quem sou eu, porque o cristianismo não começa com um sistema de ideias. Começa com uma pessoa que te olha e pergunta o teu nome para ela. E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Escuta essa palavra ali naquele lugar, vivo, de pé, diante de uma parede cheia de nichos com deuses de pedra, na frente de um templo dedicado a um homem que ia morrer e virar pó. Aquele pescador diz: O Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, Pedro, isso não saiu da sua cabeça. Você não chegou nisso por raciocínio e isso te foi dado. Guarda isso, porque isso é um alívio enorme para muita gente. Se você tem fé hoje, não é porque você é mais inteligente que o vizinho que não tem. É porque te foi dado. E se a sua fé anda fraca, o caminho não é estudar mais, é pedir. E agora vem a frase: com a parede de rocha bem ali atrás deles, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele não estava falando no abstrato. Tinha 30 metros de pedra na frente dos olhos. Ele pega a rocha dos deuses mortos e diz: a minha casa não vai ser essa. Vai ser esse homem aqui, esse pescador que acabou de dizer quem eu sou. E vem a frase que quase todo mundo lê ao contrário: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente sempre ouviu isso como se fosse uma promessa de resistência, como se a igreja fosse um castelo cercado aguentando o ataque do inferno, e Jesus estivesse dizendo: aguenta firme que a muralha não cai. Mas para e pensa 2 segundos, porta não ataca ninguém, porta não sai do lugar, portão não avança em cima de nada. Portão é defesa. Portão é o que a pessoa tranca quando ela está com medo do que vem de fora. Então, quem está atacando, na imagem que Jesus usou, a igreja. Ele não está dizendo que a igreja vai aguentar o cerco, está dizendo que a igreja ela vai avançar até o portão trancado e que aquele portão vai ceder. E ele diz isso apontando para uma caverna que o povo chamava justamente de portão do inferno. Irmãos, isso muda tudo. Porque tem uma coisa na sua vida que você trata como uma porta que nunca vai abrir. Um vício que você já desistiu de largar. Um filho que já faz anos que não senta na mesa com você. Uma conversa que você não tem coragem de ter. Uma parte da sua história que você trancou e jogou a chave fora. E a promessa de hoje não é que você vai aguentar do lado de fora daquela porta pelo resto da vida. A promessa é que aquela porta cede. E ainda tem as chaves. E aqui tem um detalhe lindo que passa despercebido. A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías, e ela conta a história de um homem chamado Eliaquim, que recebe a chave da casa de Davi pendurada no ombro. Sabe qual era o cargo dele? Mordomo, o administrador da casa. O mordomo tem a chave, mas a casa não é dele. Ele abre e fecha-se em nome do dono, e um dia vai prestar contas ao dono. É isso que Pedro recebe. Não a escritura da casa, a chave dela. E é isso que somos todos nós, irmãos. Gente com chave na mão numa casa que é de outro. Vamos ao prático. 3 coisas. Primeira,
Responde à pergunta hoje em voz alta com palavras suas. Não vale citar o catecismo. Fala, Senhor, para mim o Senhor é, e completa. Pode ser uma frase feia, pode ser uma frase pequena. Se for sua, vale mais do que a definição perfeita que você decorou. Segunda, dá nome à porta. Escreve num papel qual é a porta trancada da sua vida. Aquela que você já classificou como impossível. Bota no papel e reza em cima daquele papel esta semana. Aquilo que ainda não tem nome, a gente não consegue entregar. Terceira, dá um passo em direção a essa porta. Um só. E manda a mensagem, marca a consulta, faz a ligação, vai à confissão depois de tantos anos. A porta não cede porque você olhou para ela de longe. Ela cede quando alguém encosta nela. A frase para levar hoje é esta: porta nenhuma ataca você. Quem foi mandado para frente é você. E agora, irmãos, permitam que eu dê um aviso importante que eu preciso dar de vez em quando. E hoje é o dia. Apareceram muitas páginas e perfis falsos usando o meu rosto, o meu nome e os vídeos deste canal para enganar as pessoas. Pedem dinheiro, oferecem orações pagas, prometem milagre em troca de depósito. Isso é mentira e não tem nada a ver com a gente. Nós nunca, jamais vamos pedir dinheiro a ninguém por uma oração. Oração não se vende. Se alguém pedir dinheiro usando o meu nome, é golpe. E, por favor, não mande nem um centavo. O nosso canal oficial é este que você está assistindo agora. Confira sempre. E se você conhece alguém mais velho que usa redes sociais, avisa a pessoa, porque é justamente com os nossos idosos que esses golpes mais funcionam. Desculpem interromper essa reflexão com isso, mas é para o bem de vocês. Agora fiquem comigo na Santa Missa deste domingo. Nós a oferecemos por vocês e pelas suas famílias, de modo especial por quem está parado há anos diante de uma porta que parece trancada, por quem sabe tudo sobre Deus e ainda não teve coragem de falar com Ele na primeira pessoa, e pelos nossos doentes e pelos nossos falecidos. E uma última coisinha. Escreve para mim nos comentários quem Ele é para você, em 3 palavras, só 3, sem citar livro nenhum. Eu vou ler todas e você vai se surpreender com a fé que está escondida na caixa de comentários deste canal. Que Deus abençoe vocês abundantemente e derrube as portas que estão te prendendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ficamos na Santa Missa. Feliz domingo, irmãos queridos.